Olá, meu próximo, professor Alberto. Eu tenho feito um trabalho voluntário lá na Vibe do Bem, em Itapecerica da Serra, onde eu tenho atendido as pessoas. Eu comecei a atender as pessoas com a com a quiroprática, e comecei a formar terapeutas, porque somente eu atendendo a população não dou conta. Eu tenho uma agenda enorme, várias pessoas querendo ser atendidas por mim. E muitos de vocês já viram o meu aparelho, o aparelho que eu criei para a acupuntura quântica, que é totalmente diferente de tudo que vocês já ouviram falar de acupuntura. E eu tenho feito pesquisas, né? Tenho procurado estabelecer um padrão para o uso do aparelho. E hoje eu dei uma aula lá em Itapecerica da Serra, pedi para que as minhas alunas elas fizessem dois trabalhos. Um trabalho que é sobre ética, porque como massoterapeutas elas vão trabalhar com o corpo das pessoas e é preciso entender que o corpo não pertence ao terapeuta, pertence ao cliente, ao paciente. Então nós só podemos tocar nas partes que o paciente nos autoriza, né? Então por isso que eu pedi para que elas fizessem um trabalho sobre ética. E a outra parte que eu pedi, o outro trabalho que eu pedi para elas fazerem, porque eu dou aula de 15 em 15 dias, né? Lá, foi sobre anatomia. Então, como o meu trabalho com o aparelho de acupuntura quântica é totalmente diferente do trabalho que os outros terapeutas que trabalham com acupuntura eles fazem, cada um tem um padrão de trabalho, né? Eu acredito que que acontece desde que a acupuntura foi criada há milênios, que na realidade nós não temos o nome do criador da acupuntura. Nós vamos debater isso nas próximas aulas, eu vou explicar, vou conversar com vocês. Então, desde que ela foi criada, é, foi através da busca de padrões, aonde a agulha deve ser inserida. Então existe um padrão de meridianos para determinar aonde nós vamos trabalhar com os pontos. Só que o meu trabalho com a acupuntura quântica, com o aparelho que vocês devem ter visto, se vocês não viram, eu vou deixar aqui, ó, bem aqui acima do vídeo, eu vou deixar, vai ficar um izinho, que é um link para o nosso a nossa playlist, ok? E aí vocês vão poder assistir o vídeo e entender como é que funciona o aparelho de acupuntura quântica. Agora eu vou mostrar o padrão que eu tenho estabelecido para se usar o aparelho, para que vocês entendam os meridianos, aonde vocês vão localizar os meridianos, como que vai ficar fácil para vocês entenderem aonde estão os pontos, como que nós vamos fazer. Então essa é a primeira aula que eu estou dando da utilização do meu aparelho, o aparelho que eu criei, porque você faz a acupuntura sem a necessidade de utilizar a agulha. Então eu vou explicar para vocês agora como é que nós localizamos os meridianos e no que a gente se base, qual é a base que a gente tem para fazer isso, ok? Então eu vou tirar meu rosto aqui da tela. Só um momento, que eu estou trabalhando com dois computadores, duas telas, é que vocês não enxergam, por isso que eu fico aqui olhando para cima, tá bom? Então vamos lá. Bom, então aqui eu tenho a figura de um corpo e eu tenho como rotacionar aqui o corpo, e nós vamos usar muito esse sistema para rotacionar, para que vocês entendam como que
o padrão vai se estabelecer. Então, primeiramente, eu tenho, para começar a falar sobre meridianos, eu vou estabelecer que eu tenho um ciclo, uma figura geométrica de um círculo. Então deixa eu pegar aqui para desenhar aqui para vocês. Então eu tenho aqui um corpo olhando de uma forma que eu estabeleço aqui. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês que eu tenho aqui então o ponto da onde eu vou partir. Não se preocupem tanto com o meu desenho, ok? O ponto da onde eu vou partir, aonde eu vou chegar e o que eu quero dizer com relação a todo o corpo, aonde vão passar o meridiano. Então, vamos lá. O que acontece? Eu tenho aqui então o mamilo que ele fica em cima do, vamos ver do que ele fica em cima, do coração, certo? Então eu tenho o fogo, eu tenho o sol, ok? E o sol ele parte e vai do sol, ele vai para a lua, ok? E aqui eu tenho exatamente no meio o meridiano central, onde eu tenho vários pontos para trabalhar a acupuntura. Aqui no mamilo do sol, ou seja, do fogo, ok? Por quê? Porque nós trabalhamos com a medicina tradicional chinesa e nós nos baseamos nela para fazermos então todo o nosso trabalho. Então, quando nós trabalhamos com o Yin e o Yang, que é o complemento, né? Não são inimigos. Nós temos o Sol e à noite nós vamos ter a Lua. E a noite é o complemento do dia e o dia é o complemento da noite. Então nós vamos começar a estabelecer os padrões. Então, do mamilo direito, tanto do homem quanto da mulher, desculpe, eu falei direita, do mamilo esquerdo, aonde nós temos então, por isso que eu falei a respeito do início, onde nós trabalhamos com o fogo. O coração significa fogo, significa energia, significa emoção. Hoje lá no nosso trabalho eu mostrei um ponto, né? Tem uma pessoa que nós atendemos, eu mostrei um ponto aqui na orelha, ok? Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Eu mostrei um ponto aqui na orelha, que é o ponto do coração, que é o ponto da emoção. E eu apertei esse ponto e disse que a pessoa precisava colocar para fora a sua emoção. E ela chorou copiosamente. Quem estava lá presenciou isso. Então, quando nós começamos a explicar a respeito dos pontos, para a medicina tradicional, isso tudo parece uma coisa que é um pouco, vamos dizer assim, estranha. Vamos usar essa palavra, ok? Mas para nós que trabalhamos com a medicina tradicional chinesa, que com as bases nessa medicina, nós vemos as coisas de uma forma, a doença, nós vemos tudo de uma forma diferente. E olhem o vídeo anterior, como eu disse aqui em cima, eu vou deixar o link para que vocês assistam o vídeo. E as pessoas ficam bem impressionadas com o aparelho que eu criei. Então o que eu estou mostrando agora aqui da acupuntura quântica é exatamente para que vocês tenham uma base de como eu vou usar o aparelho em vocês, como eu uso o aparelho. Então eu sou um pioneiro, porque o aparelho fui eu que criei.
Então eu quero mostrar para vocês como que ele funciona. E só as pessoas que já viram, já estiveram comigo, que me acompanham lá. Deixa eu colocar o meu rostinho aqui de volta, só para explicar para vocês aqui. Então, pessoal, vou fazer uma explicação rápida para vocês entenderem. Eu comecei a atender num lugar que se chama Vibe do Bem, é uma ONG. Eu comecei a atender com quiropraxia, com massagem, né, que é massoterapia. E aí o que aconteceu? A quantidade de pessoas que começaram a me procurar foi muito grande e eu não comecei a dar conta do trabalho. Então, se eu ficasse lá o dia, a noite inteira, ia acontecer exatamente de eu iria me desgastar muito. Já não sou assim tão jovem, né? Já estou fazendo aí os meus 60 anos no final do ano. Então, o que aconteceu? Eu conversei com o Joey, que é o responsável pela ONG, e a Daniele, e eu falei assim, olha, eu preciso formar terapeutas, eu preciso formar pessoas que façam massoterapia para ajudar as pessoas. Então, eu comecei a formar os terapeutas. Já tem pessoas atendendo com massoterapia lá em Itapecerica da Serra. É o caso da Leíse, né? Então foi com a equipe dela que eu trabalhei hoje. Ela veio me procurar como minha paciente, como minha cliente, e ela acabou se tornando uma das principais terapeutas lá em Itapecerica. Ela já está atendendo com a auriculoterapia, ela já está fazendo todo o processo. Tem muita gente que já tem depoimento, testemunho do trabalho. Eu tenho várias gravações, eu tenho vários vídeos que eu até vou deixar disponível lá no meu site, no site que está passando aí abaixo desse vídeo, né, o www.opinionacional.com. Então, eu comecei esse trabalho sozinho, eu não daria conta. Comecei a formar terapeutas, e não somente utilizando as técnicas que eu aprendi, mas também criando a minha própria técnica com a utilização do aparelho de acupuntura quântica. Então, se vocês não viram o aparelho, eu vou deixar o link, vou deixar abaixo do vídeo, eu vou deixar até o link para o vídeo do aparelho, certo? Para que vocês entendam. E aqui eu estou estabelecendo, né, para quem está me seguindo, para quem está aprendendo comigo, eu estou estabelecendo o uso do aparelho. Pessoal, é totalmente diferente se você é acupunturista ou se você trabalha com auriculoterapia, se você trabalha com qualquer outro tipo de terapia. O que eu vou explicar aqui é totalmente diferente do que as pessoas trabalham. Então, eu sou um pioneiro com o meu aparelho. Então, eu vou mostrar como eu uso e os resultados que eu tenho. Vocês podem pesquisar, me seguindo aqui e vendo os vídeos e tudo mais, as coisas que eu faço. E se vocês quiserem se tornar terapeutas quânticos, né, vocês, por favor, entrem em contato comigo. Através do meu site, através do meu celular, que é o WhatsApp, né, que está aparecendo aí na tela aí para vocês, que é o 95389-5977011, que é São Paulo, ok? Então eu vou continuar com a explicação. Por favor, prestem bem atenção, entendam que muitas coisas eu estou me baseando exatamente na medicina tradicional chinesa. A questão do complementar. O que é o complementar? Nós temos o Sol e nós temos a Lua, ou seja, nós temos o dia e nós temos a noite, ok? Então, como eu trabalho com o dia e com a noite, eu estou dizendo que é complementar. É como
um ladrilho que nós temos que ele é branco e preto. O ladrilho ele é branco e preto, certo? Então, isso significa que nós temos a luz e as trevas. Nós temos o Yang e o Yin. Yin e Yang. Né? A minha fala, às vezes, não é exatamente a coisa mais bonita para vocês ouvirem, mas vocês entenderam o que eu estou falando. Eu estou falando da noite e do dia. Estou falando do complementar. Não é que o sol é inimigo da noite, nem a noite é inimiga da luz, né? As trevas não são inimigas da luz, elas são complementares. É um pouco difícil às vezes para vocês entenderem, vocês que estão iniciando, mas vocês vão entender. Nós precisamos do sol para trazer a vida, para trazer o fogo, para trazer a luz. O sol é o fogo, é a energia, ok? E nós precisamos da noite para dormirmos, para descansarmos. Então são coisas que são complementares, por isso que o que eu falo, né? São complementares. Não são opostas, não são inimigas, são energias e forças complementares. Eu trabalho muito com essa questão da energia, né? Então muitas vezes as pessoas vêm para mim que elas estão com insônia, não conseguem dormir, e aí ali durante o período do tratamento, em 15 minutos a pessoa está dormindo, ok? E aí as pessoas ficam admiradas e tudo, eu tenho vídeos a respeito disso e tal, e as pessoas pensam, mas o que acontece? Por que acontece assim tão rápido? Porque é uma questão de concentração. A pessoa que não consegue dormir, ela é muito concentrada, ela tem um poder de concentração muito grande. Só que em vez de ela se concentrar para dormir, ela se concentra para ficar acordada. E aí o que eu faço? Eu mudo a concentração da pessoa e em 15 minutinhos ela já está dormindo. Isso tudo tem a ver com essa questão que eu falei aí para vocês do complementar, ok? Então, se vocês estão vendo esse vídeo aqui, estão achando assim tudo totalmente diferente de tudo que vocês já viram, primeiro eu peço que vejam o vídeo do nosso aparelho de acupuntura quântica. Depois vocês entendem que eu estou estabelecendo um padrão para usar o aparelho, tá bom? Então, se ficar dúvidas, com certeza vão ficar um monte de dúvidas aí, pergunte abaixo do vídeo. Deixa eu tirar de novo o meu rosto aqui e voltar para mostrar para vocês essa primeira fase, para vocês começarem a entender como que eu estou estabelecendo pontos onde eu vou tocar na pessoa, né? Porque eu não vou usar agulha, então essa é uma acupuntura que não utiliza agulha, é só vocês verem o vídeo anterior e aí vocês vão entender. Eu uso o toque do meu dedo, da minha mão nos pontos aonde a pessoa precisa receber a energia para chegarmos ao equilíbrio. Então vamos lá. Então, como eu estava explicando aqui para vocês, eu parto do princípio que esse lado aqui é o lado do sol, é o lado da energia. Por quê? Porque lá dentro, como eu disse, nós temos o coração. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu ver onde é que eu consigo tirar. Opa, acho que eu estou com... Bom, está aparecendo toda a parte aqui. O que eu quero mostrar para vocês é que do lado esquerdo, vocês todo mundo já sabe, né? Do lado esquerdo do peito nós temos o coração. Então o que acontece? Aqui então é a região do coração. Então eu parto daqui do mamilo, do primeiro mamilo, e vou para o centro, onde nós temos aqui a região
do nosso, deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa, vamos colocar aqui só um pouquinho de paciência, pessoal. Ponto, aqui o nosso externo, certo? Então bem no meio do externo, do osso externo aqui, onde nós temos, ok? Então vamos lá. O que que acontece? Eu tenho então a região do Sol e nós temos a região da Lua. Então eu estou partindo para a noite, ok? Eu estou partindo para a noite, que vai chegar ao centro da noite. E olha só o que é bem interessante aqui, né? Bem no centro da noite, bem na meia-noite, o que que nós temos lá? A nossa coluna, ok? Então nós temos aqui a divisão do corpo. Eu sei que para as pessoas que trabalham com medicina tradicional chinesa, as coisas parecem um pouco diferentes, e também para as pessoas que trabalham com a medicina complementar, que antigamente era chamada de medicina alternativa, né? Então nós temos aqui o nosso corpo, uma rotação geral, aonde nós vamos trabalhar. Deixa eu voltar aqui com o meu lápis. Nós estamos estabelecendo o seguinte, ok? Nós vamos medir o corpo da pessoa, porque cada pessoa tem um diâmetro diferente. Então nós vamos medir, nós vamos pegar, deixa eu pegar aqui 2 pontos de referência, que é o primeiro mamilo, que é o mamilo do coração. Lembrando que nós trabalhamos com o fogo, que é o coração, a terra, a água, o ar, a madeira, certo? Então existem algumas divergências aí em algumas linhas de acupunturistas e linhas de pessoas que trabalham então com a medicina tradicional chinesa, né? Medicina, um M aqui, tradicional chinesa. Então o que que acontece? Existem algumas divergências aí, mas o que eu quero que vocês entendam é que o coração é o sol, é o fogo, ok? Então partiu aqui do fogo, aí nós temos aqui a lua, a noite, certo? E vocês vão entender isso, no tratamento das pessoas. Aí nós vamos virar aqui, ó. Opa, deixa eu tirar aqui agora. Nós vamos virar aqui, e o que que nós temos aqui na parte da noite? O que que tem aqui na noite, lá dentro? Vamos ver aqui. Vamos ver os pulmões, pessoal. Nós vamos ter aqui o pulmão. Deixa eu só ver se eu consigo. Opa, tá aqui. É que eu estava procurando no lugar errado, né? Deixa eu tirar aqui. Então nós vamos ter o tratamento. Então o pulmão, certo? Faz parte aí do que? O que que tem dentro do pulmão? Oxigênio. Então nós temos o fogo, a terra, o ar, né? A água, o metal, a madeira. Então vocês vão entender isso tudo. É uma linguagem assim que parece totalmente diferente, né? Quando se fala, mas o que que tem a ver fogo, terra, ar, água, madeira, metal? O que que tem tudo isso a ver com a doença? Então nos próximos vídeos a gente começa a explicar, mas não adianta eu explicar tudo de uma vez. Eu só quero passar para minhas alunas, né? Porque eu estou dando esse curso. Estou apresentando aqui para vocês na internet, mas eu estou dando esse curso presencial. Então, muitas coisas eu explico no presencial. E aí fica um pouco complicado às vezes para vocês entenderem. Mas nós vamos pegar a fita métrica, vamos partir então do lado esquerdo, vamos estabelecer os 300. Vamos entender aqui. Vamos estabelecer aqui os
360 graus, certo? No corpo, a partir do mamilo. Então, cada pessoa, como eu disse para vocês, tem um corpo diferente, é óbvio, né? E tem uma dimensão diferente, mas a gente considera que todas elas vão respeitar isso daqui, porque é uma lei e não tem como você mudar uma circunferência ter mais ou menos que 360 graus. Então nós vamos ter os 360 graus. E a partir daí nós vamos fazer as divisões. Nós pegamos e fazemos uma conta matemática que eu vou explicar para vocês. Não vou explicar agora, mas eu posso só mostrar para vocês, né? No presencial vou explicar para vocês. Nós vamos dividir aqui o corpo. Então nós temos os pontos exatos aonde nós vamos trabalhar, onde eu vou, no caso, colocar o meu dedo, né? Vou passar a energia para a pessoa ali naquele ponto, para que a energia comece a circular e a saúde comece a retornar às pessoas. Então eu peço, na realidade, eu até solicito muito que vocês, abaixo desse vídeo, tirem as suas dúvidas, dê o seu like, dê o seu joinha, se inscreva aí no canal. Não quero que esse vídeo fique muito longo, mas eu preciso muito que vocês assistam ao vídeo anterior, onde eu faço a apresentação do aparelho, para que vocês comecem a entender como é que funciona. E vocês me questionem, tire as dúvidas de vocês, porque eu sei que são muitas dúvidas, né? Mas vocês precisam, minhas alunas, eu estou falando especificamente aí para minhas alunas e para todos que estão me acompanhando aqui no YouTube. Vocês precisam estudar anatomia, conhecer os músculos, conhecer cada parte do corpo, né? Tanto do homem, deixa eu colocar aqui, tanto da mulher quanto do homem. Deixa eu tirar o lápis aqui. Então, ó, isso serve para o homem. Vocês precisam conhecer a anatomia do corpo masculino e a anatomia do corpo feminino, ok? Claro que nós vamos nos basear numa forma totalmente diferente do que as pessoas estão acostumadas, porque elas estão acostumadas com, por exemplo, a acupuntura tradicional, que é feita com agulhas. Eu estou mostrando a acupuntura que ela é feita com o aparelho que não utiliza as agulhas. Então, deixa eu só mostrar aqui um pouquinho mais. Então, aqui eu tenho um meridiano, certo? Aqui no primeiro mamilo eu tenho o primeiro meridiano, segundo seria na auriculoterapia, esse seria o nosso ponto Sheimen, ok? O que é o Sheimen? É o ponto inicial, sempre que nós começamos aqui deixa eu tirar aqui, sempre que nós começamos, deixa eu puxar aqui um pouquinho, sempre que nós começamos a trabalhar com a auriculoterapia, nós vamos iniciar fazendo o start, né? Seria como o start, seria o ponto aqui do Sheimen que nós colocamos. Deixa eu tirar aqui, deixa eu fazer um pontinho aqui, eu vou fazer aqui para vocês. Então é aqui dentro, próximo ao ponto do útero, né? Eu sei que muitas pessoas estão falando, que coisa mais louca que é isso que você está falando, mas aqui, para vocês entenderem, nós temos um bebê de ponta cabeça, certo? Então aqui a cabecinha do nenê, e aqui vai toda a parte de coluna, de toda a parte de órgãos internos, que por aqui, por exemplo, aqui nós temos o pulmão e o coração. Isso daqui é para vocês entenderem um pouquinho como funciona quando nós estamos falando de auriculoterapia. Então nós temos um bebê de cabeça para baixo, que é um microsistema que a gente chama, ou seja,
o corpo humano inteiro está aqui e nós colocamos aqui as agulhas, as sementes, e isso vai trabalhar todo o corpo da pessoa. Então isso daqui é microsistema. O que eu estou falando é de vamos puxar aqui, eu estou falando de um sistema completo, ou seja, a acupuntura sistêmica, ou seja, do corpo todo, ok? Bem, daqui a 15 dias eu tenho a próxima aula e eu vou dar continuidade àquelas pessoas que estão interessadas em aprender. Eu estou dando esse curso lá em Itapecerica. Temos um local onde nós estamos ensinando. Então, quem tiver interesse, por favor, coloque aí abaixo do vídeo que eu vou explicar tudo. Peço a vocês mais uma vez, dê o seu like, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo, clique no sininho para receber notificações e aí eu vou explicar mais. Assistam o vídeo anterior para vocês aprenderem sobre o aparelho. E por hoje eu vou ficando por aqui. Dê o seu like, dê o seu joinha, se inscreva no canal, faça parte do curso de massoterapia conosco lá e aprenda também sobre a acupuntura quântica. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.